Saudações. Mais uma vez a gente vai conversar um pouquinho, vamos estudar um pouquinho da Palavra de Deus. E temos um assunto bem interessante aí para tratar, que é sobre a igreja em si, né? Sobre essa questão da igreja. O que compreende esse assunto igreja, né? Então, eu vou me direcionar para alguns textos aqui e a gente vai conversando aqui. De vez em quando eu vou estar direcionado aqui com o olhar para os textos e a gente vai conversando. Eu tenho encontrado aí algumas pessoas que me questionam por que eu não vou mais a uma congregação denominacional, né? Conhecido como igreja no convencional. E de certa forma até que às vezes fica um pouco assim difícil de a gente se fazer entender quando elas mesmas têm um entendimento diferente do nosso, né? No meu caso, do meu ponto de vista nessa questão, né? Então o questionamento dessas pessoas, ela com naturalidade já traz aquele impulso assim constrangedor para que a gente possa dar uma resposta, né? Então fica de uma certa forma assim com uma pressão para a resposta e faz parecer que a gente está fazendo algo errado, né? Então eu fico aí de certa forma um pouco constrangido às vezes de responder para algumas pessoas, não porque parece que eu vou ter que justificar aí um suposto abandono da fé, ou seja lá o que for que ela pense nesse sentido, né? Mas é por causa dela mesma, né? E do entendimento que ela tem destas coisas, diferente do meu entendimento no caso, né? Então, tendo em vista isso aí, eu vou trazer um esclarecimento aqui, né, que deve talvez dar um fim a essas dúvidas aí, apenas trazer um pouco mais de luz para aqueles que querem saber qual é a razão das coisas, né, que eu creio e do porquê que eu creio dessa forma e assim por diante, né? Então, para iniciar aí, eu gostaria de fazer uma introdução aqui. Quero que primeiro aí a pessoa entenda algumas questões aí, né? Quero lembrar a todos primeiro que a Bíblia, ela nos instiga a uma coisa bem específica, pela palavra de Deus aí, né? A examinar todas as coisas por nós mesmos, julgar tudo e reter o que é bom, né? Mais abaixo eu já vou colocando os textos aqui conforme eu já estou verificando aqui. E entendendo que se a gente buscar de todo o nosso coração, também nós o acharemos, né? Veja esse texto aqui de Jeremias 29:13, ó. E vós buscar-me-eis e me encontrareis, quando vós procurardes de todo o vosso coração. Faltou ali a preposição de Jeremias 29:13. Examinai todas as coisas, também ali, ó, retende o que é bom, lá em 1 Tessalonicenses 5:21. Então aí bem como fazer aí uma análise, né, do que está sendo dito, verificar se isso é assim mesmo, compilar todas as passagens, né, que assim de se concordar entre si e com o que está sendo proposto, para a gente poder entender aí, né, o que nos está sendo apresentado, certo? Então assim, ali em Atos 17:11 diz assim, ó, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, né, falando aí dos bereanos, pois receberam a palavra com toda a prontidão da mente, examinando diariamente nas escrituras se essas coisas eram assim. Está lá em Atos 17:11, né? Então, você pode notar que eles sentavam para estudar tudo que apresentavam e eles iam verificar, né, na palavra de Deus se aquilo era realmente assim. Eles faziam uma investigação profunda, é o que a gente entende aqui. E lá em Isaías 28:10, como eu estou apresentando aqui, diz o seguinte, ó. Vale lembrar que eu estou usando aqui a versão King James, tá, de 1611, porque preceito precisa ser sobre preceito, preceito sobre preceito, linha sobre linha, linha sobre linha, aqui um pouco e lá um pouco. Algumas versões estão um pouquinho diferentes, que fala regra sobre regra, regra e mais regra, né? Mas tudo de certa forma para te levar a entender que você precisa investigar bastante antes de concluir alguma coisa e assim ter certeza se aquilo é assim ou não, né? Então assim, atente aí para esse estudo com o coração aberto, ensinável, né, com humildade, examine aí tudo o que for dito e procure reter o que é bom, como diz na palavra de Deus, né? Confie em Deus aí e siga em frente aí com a luz que chegou até você, pois de qualquer forma
Todos nós teremos que prestar contas diante de Deus um dia, né? Todos individualmente, da verdade que buscamos ter, né? Do conhecimento aí por nós mesmos, e que também devemos estar convictos dessa verdade que nós buscamos, que encontramos e que professamos, né? Tem um texto ali em Romanos 14, 5 que diz assim, ó: um homem considera um dia superior ao outro, e outro considera todos os dias iguais. Seja cada homem completamente convicto em sua própria mente. Veja o que ele está lhe instigando a fazer, né? Você precisa estar convicto em sua própria mente da verdade que você está buscando, daquilo que você encontrou e que agora vai professar, né? E note também que no mesmo capítulo ali ele acrescenta o seguinte, ó, Romanos ali 14, 12, de maneira que cada um dará conta de si mesmo a Deus, certo? Então assim, ó, essas passagens elas evidenciam para nós uma autoridade que o Criador está nos dando, tá? Para entendermos dessas coisas espirituais e do que Ele quer nos ensinar pela sua palavra, né? Não é uma instituição em si, um pastor ou presidente que vai a ele dizer no que você tem que crer, né? E sim a palavra de Deus, é como nós estamos encontrando aqui. Então você precisa aí buscar esse entendimento aí, independente de quem seja, certo? Então, só para complementar, tem um outro verso ali em João 8:32 que diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, certo? Essa foi uma introdução só para a gente entender a autoridade que Deus está nos dando aí para buscar por nós mesmos e conhecemos a verdade por nós mesmos, independente de seja qual for o doutorado que existe nesse mundo que te diga que talvez não é do jeito que você vai entender como está na palavra de Deus, certo? Então assim, ó, para começar eu vou fazer uma segunda parte da introdução aqui, falar rapidamente sobre a palavra que está no grego, a palavra eclésia, né? Então, assim, ó, então eu gostaria de perguntar aí para vocês questionar, né? Você sabia que há um consenso de que foi no ano 190, se eu não me engano, depois de Cristo, que a palavra grega eclésia, que traduzimos como igreja, né? Ela foi pela primeira vez utilizada para se referir a um lugar de reuniões de cristãos? Pois então, eclésia, ela é uma palavra grega que quer dizer basicamente igreja, atualmente, né? Mas no passado ela significou originalmente curral ou abrigo de ovelhas, né? Trata-se de uma palavra muito difundida aí no cristianismo, e em que os fiéis aí são chamados de ovelhas, né, que são cuidadas pelos pastores. Então assim, a palavra igreja, ela tem essa origem no grego, que se chama eclésia, como você está vendo ali, né? Etimologicamente, essa palavra grega, ela é composta de dois radicais gregos, como eu estou colocando ali, ó, ek, que significa para fora, eclésia, que significa chamados, né? Então, logo aí a gente pode traduzir como chamados para fora, ou nas minhas palavras a gente poderia dizer voltados para fora, não voltados para o mundo em si, assim, né? Mas e sim para os que estão no mundo, a fim de levar as boas novas, né, a esses irmãos. Então a palavra igreja traduz esse vocábulo grego eclésia, que se deriva de ek, para fora, e de kaleo, chamar. Acredito que seja assim que se pronuncia, né? Entretanto, aí na Bíblia ela é usada para indicar qualquer assembleia, né? O uso e não a derivação lhe determina aí o sentido. Então, assim, o uso bíblico ele mostra que se havia perdido o sentido de chamados, né? Assembleia foi a melhor tradução. Tem uma passagem bíblica ali, conforme eu estou colocando aqui na frente, em João 10, 7-9, que diz ali, ó: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não as ouviram.
eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens, né? Ali também em Mateus 10:11, porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. De repente você vai achar que esses textos não tem muito a ver, mas mais para frente você vai entender um pouquinho melhor, né? Então aí o termo eclésia, ele sintetiza aí de forma impressionante aí o ser igreja, né? São os chamados para fora. No entanto, na história cristã aí ponderou-se o caminho inverso. Gostaria de comunicar isso aqui, que aquele que torna os discípulos em gente chamada para dentro, para deixar o mundo, para só considerarem irmãos, os membros do clube santo, né? E a não buscarem relacionamentos fora de tal ambiente. Então, assim, ó, e nesse contexto, ironicamente, passamos a experimentar uma experiência assim, talvez uma existência cada vez menos interiorizada, né? Cada vez menos atenta para o que se dá no íntimo e cada vez menos reflexiva em si aí desses termos, né? O segredo aí não está no sentido entrar no curral para a sua salvação, segurança e alimento e tal, né? Mas ao contrário, estávamos presos e Jesus nos liberta pela porta e por ele saímos em liberdade, né? Segurança do bom pastor, e teremos alimento e paz eterna com a segurança dele, né? E no monte dele e com o dever de levar aí consigo as boas novas aos outros perdidos, certo? Então, assim, essa aí foi só um complemento aí da introdução, né? Pois a gente ainda tem bastante coisa para refletir aqui. Eu acredito que o vídeo deve ser só um pouquinho extenso aí, tem um pouquinho de paciência. E você vai notar os textos e a argumentação que a gente vai trabalhar, ok? Então, assim, hoje a gente nota aí, nós vemos aí uma vertente de pensamentos, certo? Crescente aí no que tange esse conhecimento aí referente à igreja e a sua ideologia, isso é que podemos dizer assim, né? Na atualidade, aí nós temos o fato de que, em algum momento, nós nos encontramos dentro de um templo de adoração e desde que nos conhecemos por gente, a gente tem conhecido aí que estar ali naquele recinto, nós estávamos frequentando uma igreja, certo? E de alguma denominação religiosa, enfim, não importa qual que seja, né? Nós fomos instruídos aí desde então de que a gente deve ir a uma igreja, que não devemos viver sozinhos na nossa jornada cristã, no caso, né? Que não é o certo, enfim. Que não é certo não ir a uma igreja, que você vai se afastar de Deus e que vai se perder, enfim, né? Então, assim, bom, em seguida vamos ver aí por partes esses pontos, né? Mas, em particular, essa compreensão que eu tenho sobre esse assunto aí, para mim nunca foi um problema, assim, pois eu sempre que vou até a Bíblia, ela me confirma com bom senso a impressão que eu já tinha. Vamos entrar aqui no assunto, por exemplo, ó, ir à igreja, certo? Então, aí, por tradição, as pessoas vão a um templo religioso, né, para congregar com os irmãos, tendo aí esse viés de entendimento, né, com relação à igreja. Então, para cantar, pregar, ouvir da palavra, devolver os seus dízimos, cantar no coral, se fortalecer na fé, aí, juntamente com todos aqueles que assim se predispõem a ajudar, e também com aqueles que têm mais afinidades e tal, né? Se ajuntar ali para ajudar os outros, né? Enfim, há diversos elementos aqui que a gente pode, nós podemos citar, né? De certa forma, e que podem somar aí para ajudar aí ao membro a buscar essa orientação e ocupar o seu tempo aí na companhia de pessoas que podem ajudar no conhecimento teológico e na santificação dela, né? Bem como qualquer outra coisa que em grupo se possa fazer e alcançar, certo? Então, assim, bom, este aí é o princípio básico, então, né, de entendimento nesse contexto do que seria uma igreja, tá? Então, agora tem um outro entendimento que no atual momento aí, o pessoal tem argumentado bastante, que é o ser igreja, né?
Muitas pessoas têm defendido esse viés de entendimento de que você mesmo é que tem que ser a igreja, certo? Talvez algumas delas, por algum motivo, aí precisaram se afastar dos membros de uma determinada denominação aí, e agora buscam bases aí para dizer que não precisam estar mais inseridos ali com aqueles irmãos e vão dar, logicamente, a visão que ela encontrou, certo? Sobre essa questão aí. Talvez como desculpa, enfim, só ela e Deus aí sabe o real motivo dessa mesma, né? Para agora, um outro contexto de entendimento de igreja, enfim. Bom, eu penso que ser a igreja está aí num contexto assim um pouco maior do que essa proposta inicial aí, né? Mas mais assim num contexto filosófico daquilo em que você precisa viver para dar testemunho do caráter das coisas de Deus, né? Não está errado querer pôr nesse contexto aí de ser igreja, mas o conhecimento que a palavra de Deus aí está nos dando, ela pode te levar, até te levar um pouquinho a esse respeito aí, mas ela tem uma outra conotação, né? A gente vai ver isso aí um pouquinho mais para frente aí. Uma igreja, então, do entendimento comum, deveria estar até dando aí o verdadeiro testemunho como igreja para o mundo, né? Mas como o caráter da proposta não está de acordo, algumas pessoas se sentem aí no direito de se colocar nesse lugar e fazer juízo aí com as próprias mãos, certo? E com isso se valer de muitas interpretações, até que se encontre aí uma aprovação no seu pensamento e dá cabo de fazer o que ela acha por certo, no entendimento aí desse contexto aí de ser igreja, né? Agora, essa terceira proposta aqui que eu vou mencionar, ela como é que eu vou dizer assim, muita gente, muitos pesquisadores e, enfim, teólogos também concordam que é o viés mais correto que se tenha, né? Que seria fazer a igreja. Como fazer a igreja, né? Então, há aí, nesse meio todo, uma vertente também, não tão popular como as duas formas que eu citei acima, mas existe, de que fazer um ajuntamento de pessoas para o propósito de adoração e comunhão entre os irmãos, independente de um templo, estariam imbuídos aí no contexto certo do que conhecemos como igreja, certo? Então, você vê, ela é simples. Você fez um ajuntamento de pessoas, 2 ou 3 pessoas, 4 ou 5 ou 20 pessoas num determinado lugar, e ali você tem uma igreja. Vocês vão adorar, vão cantar, vão, enfim, confraternizar juntos, você tem uma igreja ali. É um ajuntamento independente de um templo. Sem templo você pode ter uma igreja, né? Então assim, vamos ver, então, se tratando desse assunto em algum ponto, talvez fica um pouco difícil, fica confuso um pouquinho, e acaba a gente se confundindo de saber o certo que é a igreja em si, né? Mas a Bíblia mesmo, ela pode nos dar esse contexto certo, e ela mesma que pode trazer aí para algumas pessoas um entendimento que vai deixá-las um pouco confusas, né? Então, se a gente for atrás aí de alguns versículos bíblicos, nós vamos notar que não vamos encontrar nada assim que diga no singular que nós somos igreja, né? E sim um templo ou edifício do Senhor, ou para o Senhor, enfim, né? Igreja e templo são duas coisas bem diferentes, né? E elas podem servir assim para propósitos bem diferentes. Então, conforme eu vou colocando aqui os textos na frente, eu estou me concentrando, estou falando aqui com a câmera, mas estou prestando atenção nos textos aqui à frente, né? Então a Bíblia mesmo, ela traz aí diversos relatos de como os irmãos eles podem se organizar como igreja. Muito interessante isso aqui, né? Como relata em Atos, por exemplo, ou em algumas das cartas de Paulo, na formação dessas igrejas, pois diversos grupos de pessoas se reuniam em casas, em sinagogas, em templos, em outros locais, enfim, para congregar na rua, na gruta, na estrada, enfim, para aprender aí da palavra de Deus, bem como para compartilhar das bênçãos concedidas por Deus a todos estes, né? Enfim,
Você pode ver ali em Romanos 16, 4, 5, eu coloco o texto aqui na frente que diz, ó, os quais pela minha vida expuseram seus próprios pescoços, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios, né? Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai, meu amado Epêneto, que é as primícias da Acaia em Cristo, que é as primícias, né? Romanos 16 ali. Então, muitas dessas passagens têm essa conotação apontando para pessoas, certo? Então, quando se reuniam em casas, em pequenos grupos, era possível aí se dar uma atenção especial para os irmãos em particular, e muito mais informação se podia administrar aí. Já em templos grandes, sinagogas e outros, ficava até, vamos dizer assim, fica quase que óbvio, né, que essas assembleias tinham um objetivo de trazer algo assim que servia a todos de um modo geral, né? A mensagem ela podia ter um diferencial justamente pelo número de pessoas no determinado local, né? Então, todas as reuniões, as pessoas formavam em um aglomerado de pessoas que se denominavam igreja. Você deve notar também esse conceito aí quando a Bíblia menciona a igreja na casa do irmão tal, né? Também não era só esse contexto, mas com isso notamos que a expressão em si denotava o que a igreja em si pode significar, certo? Então, a igreja em si está significando a reunião ou ajuntamento de pessoas, né, de todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo como Filho de Deus e que se entregou na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e que de lá virá para os buscar. Basicamente, igreja, eu acho que a gente pode aí definir dentro desses parâmetros, né? Então, assim, o ajuntamento aí dessas pessoas, né, é o corpo de Cristo aqui nesse mundo. Olha para onde nós vamos entrar agora. Onde Cristo é a cabeça. Uma pessoa sozinha, ela não pode ser a igreja. Mas juntamente com outras, ela pode formar essa aliança de propósito em comum com a igreja, certo? Assim, você pode sim, filosoficamente, de forma individual, até, né, viver de forma a dar esse mesmo testemunho como um desses grupos aí que formam a Igreja de Cristo, né? Mas igreja mesmo, propriamente dita, é o que a Bíblia simplifica assim no seu contexto como corpo dele, né? E um corpo, ele é composto de várias partes, de vários membros, enfim, né? Em algum ponto aí na palavra de Deus você vai notar que como indivíduo, sim, ele nos considera como um templo. Vamos ler de repente essas passagens aí. Ali nós temos aí em 1 Coríntios 3, 16, 17, diz ali, ó, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, se algum homem corromper o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo e esse templo sois vós. 1 Coríntios 3, 16, 17. Então ali, ó, veja também em Atos dos Apóstolos 17, 24, por exemplo, ó, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Que interessante esse texto, né? Então, o nosso corpo é uma edificação, onde ele considera o nosso corpo um templo, mas não uma igreja. É diferente. A igreja é um ajuntamento de pessoas. O teu corpo, sim, pode ser um templo, uma edificação, e, enfim. Então, eu vou salientar aqui rapidamente, como um adendo aí para esse estudo, que no Velho Testamento nós temos evidências de que os templos criados para Deus morar, como se fez a partir de Salomão ali, né, não estiveram nos planos de Deus. E nessa esfera dogmática aí que geralmente te pressionam a engolir, certo? Então, assim, é no Velho Testamento que conta, onde certa vez Davi quis edificar uma casa para o Criador, né?
E ele não permitiu, Deus não permitiu. Então, somente mais à frente foi que Salomão foi quem materializou essa ideia de criar uma casa, um templo para a moradia de Deus, né? E a referência aí que você deve encontrar está lá em 1 Crônicas, no capítulo 17. Então, aí você deve ir até esse ponto, né? Até aqui, para que desperte aí em você mesmo o desejo de encontrar o restante dessas informações. Tem muita gente que está abordando bastante esse assunto na internet, e ir mais a fundo aí, se assim quiser, né, e podemos prosseguir aqui com o nosso propósito de estudo de hoje, certo? Vamos deixar só esse rastro aí para você entender. Então, queridos, nós vamos aqui avançar. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreve aí, ó, suplicando para que os irmãos cresçam espiritualmente e deixe de viver as diferenças que encontram na caminhada. Muito interessante, né? Fazendo aqui um breve resumo, pois não importa se foi ele que plantou a semente ou se foi outro que regou, pois é Deus quem faz crescer, né? E o chamado é para que percebam que agora se encontra em um alto nível de interesse da parte de Deus, né? Então, que devem direcionar aí as suas mentes para um entendimento que são templos vivos para a morada de Deus, né? Na sua mente e no seu corpo, porque é num edifício que se mora, e Deus quer fazer morada no edifício do nosso corpo, certo? Tem ali em João 14, 23 diz o seguinte, ó: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, ele guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e iremos a ele e faremos nele morada. Veja que interessante. Então, se Deus está exigindo aí que você tome um cuidado com o seu corpo para que ele faça morada, então perceba que se trata de algo muito sério e grave, né? E também um grande privilégio. Veja essa visão. Então, pergunte-se aí do que você tem se alimentado, por exemplo. O que você come que lhe mantém com saúde, seja física, mental, espiritual, né? Que tipo de programa de entretenimento que você assiste, né? Qual tipo de leitura você se deleita, e até mesmo, como pede aí em outras passagens bíblicas, se você se abstém das corrupções do mal, se as coisas que você assiste são puras ou não, se louvam a Deus, se agradam a Deus, certo? Porque você está colocando para dentro da sua edificação, e Deus quer um lugar santo para morar. Pense nisso. Então aqui você pode aí, entrar aí a função, aqui é que pode entrar a função de um grupo como igreja. Por exemplo, onde essas pessoas, por exemplo, se congregam para buscar forças, unidos aí pela oração, estudo da palavra de Deus, buscando forças em Cristo para vencer as suas paixões, e encontrar salvação em Cristo também pela comunhão cristã, saudável, com propósitos bem definidos e determinados, né? Então veja confirmado aí em algumas passagens, né, esses conceitos na Bíblia, confirmando. Eu tenho aqui, por exemplo, Efésios 2, 19, 22 ali, ó: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos com os santos e da família de Deus, e sois edificados sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a habitação de Deus através do Espírito. Certo? Veja que o seu corpo, irmão, é a edificação onde Deus, o próprio Deus, vai morar. E eu penso assim, poxa, como é que está a nossa casa para receber a presença de Deus, né? Então, todos aí juntos somos transformados em uma edificação para a morada do Espírito Santo, né? O Espírito do próprio Deus, veja bem. Então, outro ponto que eu questiono aí para você pensar comigo é: você já observou a expressão perseguição à igreja? Então, eu não creio que seja possível aí perseguir a um templo
prédio, e sim pessoas, né? E até mesmo um ajuntamento de pessoas denominada como igreja, certo? Então, perseguiu-se pessoas que formam uma igreja, né? Pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, certo? Então, bom, seguindo em frente aí, nós não podemos nos esquecer de uma coisa, ainda que possa parecer radical, não é, tá? Cristo representa o caráter de Deus, tá? Que é totalmente oposto deste mundo. Então, todo o seu ministério e obra aí, ele é nobre, ele é celeste, e o mundo não tem parte nessa formação aí, né? Todo o seu ministério e obra é nobre, pense bem comigo. E ser cristão é seguir-lhe o exemplo. Veja bem, né? O ministério de Cristo deve ser seguido, aquele exemplo ali, né? Aí em 1 Pedro 2,21 diz: seguir os seus passos, imitá-los em todas as esferas da vida. E todos os que assim se propõem viver e se juntam para assim mesmo dar esse testemunho, estão compondo a igreja de Cristo, né? Sendo o corpo de Cristo, onde Ele é a cabeça, Cristo é a cabeça, né? Que comanda todo o corpo. Então, lá em Colossenses 1:24, diz assim: agora eu me alegro em meus sofrimentos por vocês e completa no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor de seu corpo, que é a igreja. Interessante, né? Então, assim, se somos membros de um corpo, fazemos parte de um corpo, temos que admitir que existem bênçãos que só podem ser desfrutadas para um membro que estiver ligado ao corpo de Cristo, né? Onde ele é a cabeça desse mesmo, não? Então, pode um braço ser beneficiado por alguma bênção, estando ele arrancado do corpo ao qual ele pertencia? Não, né, queridos? Ele morre, é assim que vemos. Em paralelo, então, acompanhe também a passagem da videira, uma sugestão que eu deixo, que se você tiver um tempinho, né, lá em João 15, onde conta a parábola da videira verdadeira. Veja que interessante, é possível haver vida no ramo que não está ligado à videira, que é Cristo? Então, fica aí para você pensar nisso aí também, né? Se formos um pouquinho mais longe, quando vamos a Apocalipse, lá, por exemplo, continuando aí nesse contexto de que forma a igreja de Cristo, numa passagem Cristo revelou a situação da igreja dele na terra. Note que ainda que boa parte mostre o trajeto da sua igreja e do que o mundo estaria vivendo no final dos tempos, o livro ele não aponta assim nenhuma placa de igreja como uma denominação oficial de Cristo, enfim. E sim ela fala dos santos que formam a sua igreja. Veja que interessante, que são aqueles que guardam os seus mandamentos e a fé de Jesus. Você vai ver lá em Apocalipse 14:12, que diz assim, ó: aqui está a paciência dos santos, aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Eu não vou entrar em detalhes nessa questão dos mandamentos, mas pode ver que, se tratando de acontecimentos futuros, a Bíblia está apontando que os servos de Deus guardam os seus mandamentos e têm a fé de Jesus. Então, ora, irmãos, quem são os santos? Eu pergunto, né? Não somos nós convocados a sermos os eleitos de Deus, a igreja de Deus, os santos de Deus na terra? Então, assim, ó, veja ali também em Efésios 4:11-12, que diz, ó: e Ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores. Para o quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para o quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Então, os filhos de Deus que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, que vivem em obediência, são considerados os santos. Você deve ser considerado santo, meu querido irmão. Você está buscando essa santidade diariamente, se preparando? Então, nós podemos dizer, então,
que seria errado afirmar que templo é igreja ou que você sozinho seria uma igreja, certo? E sim que eu e você, nós dois somos a igreja, formamos uma igreja, certo? Então, outro ponto aí para ressaltar é que ao ir a um culto ou ser membro de uma determinada denominação religiosa, não te torna salvo, certo? E nem que dizer que você vai se perder se não frequentar a igreja deles, certo? Aqui há outras coisas para a gente considerar que não vai ser o momento, tá? Então, templo é uma construção para abrigar um determinado número de pessoas que formam a Igreja de Cristo ou outros segmentos propostos aí pela construção em si, né? Pode existir sim uma igreja sem um templo, certo? Então, os cristãos, queridos, eles podem se reunir como igreja em uma sala alugada, numa praça, numa praia, numa fazenda, ao ar livre, em casas, enfim, onde eles quiserem. O templo em si ele é mais uma comodidade aí, que facilita o ajuntamento desses cristãos, né, que formam uma igreja. Traz condições diversas para que as pessoas se encontrem ali em determinado lugar e horário, com locais aí para alguns programas específicos, né, entre os irmãos, como também para as crianças e programações de diferentes natureza e propósito aí, né? Enfim, todas essas comodidades que um templo pode oferecer, mas o templo em si não é igreja, tá? Então, nem tampouco aí ele é necessário para que a igreja exista. Considere as coisas que eu estou mencionando. Então, ali em Hebreus 10, 25, vamos ler também, diz assim, ó, não deixemos de reunir-nos como igreja, tá? Segundo o costume de alguns, né? Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Olha só que interessante, tá? Então tem uma outra versão que diz, ó, não abandonando a nossa assembleia, que é costume de alguns, né? Antes exortando uns aos outros e tanto mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima, certo? Então note que a passagem diz que você não deve deixar de se reunir como igreja, né? Ou como assembleia, enfim. E não que você não deve deixar de ir à igreja como se o templo fosse a igreja, enfim. Em Salmo 111, no verso 1, diz assim, ó, louvai ao Senhor, eu louvarei o Senhor com todo o meu coração na assembleia dos retos e na congregação. Que interessante, né? A gente vai, então, a uma reunião de irmãos que formam lá a igreja para louvar o Senhor, né? Para estar lá nessa assembleia e todos darmos o devido louvor e adoração a Deus juntos, né? Então, portanto, a igreja é basicamente esse ajuntamento de pessoas que professam a mesma fé nesse Cristo Salvador, que guardam seus mandamentos e têm a fé de Jesus, certo? Então, para muitos outros grupos aí também pode significar, por exemplo, uma família para a qual você vai pertencer agora, né? E essa base tem apontado lá em Efésios 2,19. Eu acho que nós já citamos aí assim, se eu não me engano. Tendo isso em vista, né, queridos, nós temos algumas coisas para considerar também, né? Pois Cristo ele mandou batizar, discipular, que os irmãos deveriam ter disciplina, que se o irmão que pecasse não se arrependesse deveria ser excluído. Cristo falou da liderança da igreja, né? Paulo constituiu aí presbíteros, diáconos, enfim, né? Você pode me ajudar a lembrar de tudo. Enfim, tudo isso exige aí um mínimo de estrutura e de formação desse grupo, igreja de Cristo, né? Então, com isso vai haver ordem, de certa forma, né? Alguma organização e um impulsionamento aí na obediência a Cristo, né? Ruim, eu penso já que é quando isso tudo aí vira um fim em si mesmo, pense bem. Mas viver sem uma igreja ou na comunhão dessa igreja, ela é bem complicado, sabe? E a pessoa só vai sentir as dimensões disso, né? Ou quando estiver aí completamente sozinho e por si mesmo, certo?
Por fim, aí você pode, enfim, ser conhecido aí, taxado como desigrejado. Em algum momento alguém vai te taxar assim, né? Fica só em casa, vendo vídeos, sermões, tira pouco tempo para estudo da palavra e oração. Talvez porque em alguns casos aí, como esses aí, essa pessoa ela já tem uma fé um pouco fraca mesmo em Deus, né? Pouco teme a Deus, ou pouco vive de acordo, vamos dizer assim, quando ali no seu mundo em particular, né? E não quer mais saber de frequentar uma igreja, né? Enfim, seja lá qual for a razão, a decepção que ela também possa estar guardando aí, ou que professe contra algum grupo, denominação, enfim, com isso e com o tempo, essa pessoa ela entra para um grupo daqueles que vive atacando as igrejas em si, como instituições humanas, e por suas doutrinas, porque estão tudo errado, por seus pecados, pelos diversos erros que ela vai encontrar, enfim, ela vai dar trocentas desculpas aí, né? Então, outro ponto aí que eu posso destacar é que quando a igreja ela se torna uma instituição, gostaria de fazer um adendo aqui rápido, porque não vamos aí entrar muito a fundo, né, no mérito dessa questão, mas nós podemos ter aí essa compreensão de que chegando nesse campo já da instituição, a mesma ela corre alguns riscos aí de virar uma empresa. Eu mesmo, em particular, conheço algumas denominações que ela está dentro do campo de uma empresa, gente. Enfim, começando aí pelo fato de estarem ligados a um tempo, a um CNPJ, regulamentos, tem pessoal pago, bem como assim as pressões institucionais que se seguem como consequência, né, de uma igreja que se tornou uma instituição e, por conseguinte, encontrar aí um dilema e até mesmo na administração dos dízimos, das ofertas, enfim, dessa empresa, instituição, enfim, aí que se tornou, né? O que é uma instituição? Eu vou colocar aqui na tela uma coisa que foi retirada de dicionários aí na internet, né? De acordo aí com a enciclopédia livre ali, ó, você pode ler junto comigo, ó. Instituições são estruturas ou mecanismos de ordem social, tá? Que regulam o comportamento de um conjunto de indivíduos dentro de uma determinada comunidade. Então, instituições são identificados como uma função social que transcende os indivíduos e as intenções, mediando aí as regras que governam o comportamento vivo, né? Veja bem. Organizadas sobre o escopo de regras e normas visam a ordenação das interações entre os indivíduos e entre estes e suas respectivas formas organizacionais. Com outras palavras, as instituições sociais têm o seu papel fundamental aí no processo de socialização, ou seja, tem como objetivo fazer o indivíduo tornar-se membro da sociedade. Veja, interessante. O termo instituição, comumente, se aplica tanto às instituições informais quanto como a padrões de comportamento ou costumes importantes para uma sociedade, em particular as instituições formais criadas por entidades, né, como os governos e serviços públicos. Instituições como a família são suficientemente amplas para abranger outras instituições. Veja aí as definições, né? Então, assim, ó, vimos acima muitos aspectos aí que parecem ser positivos em contrapartida, né, como instituição. Outro ponto que se pode encontrar de negativo é que se a sua comitiva de liderança vota em preceitos e doutrinas que não estão totalmente de acordo com o que a Bíblia diz, ou levam uma compreensão duvidosa para apresentar ao mundo como sendo seus pontos de credos em comum, o irmão que está associado a estes, ele terá que simplesmente aceitar como assim foi proposto, né, pela comitiva, e buscar ver que a compreensão do mesmo ela está certa. Então veja bem, outra coisa que assim sendo, foi Deus quem colocou, quem estabeleceu, quem criticar muito e, enfim, aceitar, como é que eu vou dizer assim, você não pode criticar muito, você tem que aceitar o dogma imposto, já era, né? Com isso aí também, provavelmente, toda a teologia propagada pela votação desse corpo de líderes, ele deve
se firmar com base, né, no que foi votado, pois supostamente muitos já estudaram e assim se concluiu unanimemente, e com isso até mesmo todo o campo universitário dessa instituição deverá trabalhar em cima dessa luz, certo? Do que foi votado e de que esta mesma tem procedência divina. Enfim, doa quem doer. Do contrário, o irmão está fora desse corpo e, dependendo do grau de incômodo do suposto dissidente, enfim, aplica-se uma disciplina para o irmão, até de exclusão do rol de membros, o que é comum aí de acontecer, né, em muitas igrejas, tá? Então, dentro desse composto todo aí de instituição, você encontra tudo isso aí, né? Então, a pergunta que eu deixo aí para você refletir é: será que se você substituir o cabeça da igreja, que é Cristo, por um presidente ou até mesmo por um pastor, encabeçando aí o que você tem que acreditar ou deve acreditar, porque muitas vezes você depende aí do que o pastor te diz, né? Não estaria aí substituindo a Cristo como seu cabeça? Olha, eu não quero ser tendencioso em te puxar para fora de onde você se encontra, mas só te levar aí a refletir no que você entende de certo, onde você congrega e no que mais eu estou explanando aí acerca desse assunto, tá ok? Então, tentar ser cristão sozinho em casa também não dá, meu querido irmão. Não chega a ser bem um tiro no pé, tá? Mas pode te fazer sentir aí a complicação que a solidão vai lhe imputar por uma escolha tão radical assim, tá? Então, assim, criticar as igrejas organizadas ou instituições que buscam as suas organizações também aí não vai resolver em nada, e você também não dá um testemunho limpo, né? Só de cara fechada e aborrecido com a vida e com todos, enfim. Como se as igrejas institucionais, né, tudo e todos fossem a mãe de todos os males, né? Tem um risco aí de você entrar no campo da ingratidão e mostrar total desconhecimento aí pela história da igreja, enfim, assim, de como encontramos aí esses benefícios e tal também, né? Enfim, é possível se pensar e fazer muita bobagem, né? Frutos aí de muita, assim, de uma mentalidade muito ignorante às vezes. Então, o que todos nós devemos fazer é reconhecer a necessidade de estarmos todos juntos e obedecer a todos os preceitos que Jesus nos mandou em termos de membresia, certo? Então, assim, buscar por uma edificação mútua, né, e por mais conhecimento, enfim, com os que sabem mais ali, no meio dos que professam a mesma fé, né, quando já nos falta, assim, um motor inicial, né? Buscarmos essa mentoria aí está valendo sim, mas em seguida eu penso que não devemos deixar de averiguar essas informações também, independente, né? Até para saber se estamos todos de acordo com a mesma palavra, contribuir aí para um funcionamento de uma comunidade, né? E assim sucessivamente, enfim. Lembre-se do que é dito lá em Atos, né? Nos dando assim um norte de como devemos e podemos ser, como os bereanos, que investigaram ponto por ponto para saber se era assim mesmo tudo que estava sendo dito para eles, né? E eu coloquei o texto de novo aqui na tela, que está em Atos 17:11. Eles foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a prontidão da mente, examinando diariamente nas escrituras se essas coisas eram assim. Então, eles recebiam tudo prontamente, beleza, vamos estudar, estão trazendo, tragam tudo, vamos estudar aqui, beleza, vamos ver qual é a ideia de vocês, qual é o que vocês entenderam aqui, o que estão trazendo sobre Cristo, beleza. Agora, já explanaram tudo, vamos ver na Bíblia agora, nas Escrituras, se tudo era assim mesmo, se está tudo certo, ok? Então, eles até recebiam aí de bom grado o que chegava, né? Mas depois eles sentavam e verificavam se tudo aquilo estava, né, tava bombando. Então a gente não deve pensar que a igreja ela é desnecessária e que devemos abandoná-la, pois também ela pode ser fundamental aí para a vida do cristão também, né? Quanta gente consegue se manter firme quando tem um grupo firme, né?
Quanta gente consegue ir adiante porque tem um líder tocando à frente? Você se lembra dos exércitos que só avançavam porque viam o chefe com a bandeira avançando e todo mundo seguia junto? Se aquele cara morria, o povo não conseguia avançar, né? Então, para aqueles que pensam que a Bíblia ela apresenta um conceito de desigrejados, se assim fosse, então nós não teríamos o relato que Deus acrescentava à igreja os que iam sendo salvos, né? Você pode ver ali, ó, em Atos 2,47, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos, né? Então, assim, em todo o diálogo aí que eu estou apresentando e lendo de algumas passagens, podemos notar que, de certa forma, um irmão que em rebelião prefere não congregar, se reunir como igreja, enfim, ele pode até tender à morte espiritual, né? Ele vai morrendo, ele fica mais fraco, está só sozinho, e aí, né, se nós entrarmos aí do que corrompe a mente do homem no mundo que a gente vive hoje, se é uma pessoa que ele não vive retiradinho, concentrado nas coisas espirituais, olha, gente, é muito difícil. Olha o mundo que a gente está aí sozinho, é mais fácil o mundo te puxar para fora do que você puxar o mundo para dentro da igreja, entende? Então, o mundo jaz do maligno, já diz Cristo, né? Então, esse mundo pertence ao diabo. Você olha o campo que você vive, entende? Então, o que é mais forte aí para ser puxado? Mas por isso que eu digo, não quer dizer que a pessoa sozinha ela vai morrer, mas há uma tendência maior de que sozinho tende a se afastar e abandonar tudo, né? Então, a gente não devemos aí dizer que não tem ser humano que não é corruptível, né? Mas que na maioria das vezes, estando a pessoa vivendo sem apoio de ninguém, é mais fácil ela abandonar tudo ou cair em diversas astúcias por aí afora. Enfim, por mais respeito que ela tenha das coisas de Deus, ela não está sujeita a uma perfeição de caráter, né? O que não quer dizer que quem congrega não faça nada de errado também. Isso que eu gostaria de deixar claro, né? Mas o lastro aí que persegue para a morte aumenta ainda mais, porque o inimigo de Deus ele está em derredor, querido. Ele está cheirando a todos e procurando aí dar uma boa oportunidade para você se fazer cair, entende? Então, um pecado vencido, eu penso assim que pela força que Cristo ele te dá, dá mais força para buscar mais poder e seguir em frente, né? Mas um pecado que se vence, que te vence, eu digo assim, né? Ele tem mais força para continuar te martelando em direção ao fundo, se possível até a morte, né? Então tem como sim, né? O companheiro te instigar e te incomodar na direção que você deve ir. Você precisa ter um companheirinho bom ali que te instiga. Não, meu amigo, tá errado, vamos aqui, vamos junto, eu tô contigo. Esse é o caminho. As pessoas precisam de gente forte também, que bem decidida, que sabe a direção da coisa. Vem comigo que eu sei para onde a gente está indo. Porque o cara sozinho às vezes se perde na poeira, né? Então, Satanás, ele não vai desistir de você, né, meu irmão? Enquanto tiver fôlego aí em você, né, ele vai estar tentando aí na sua obra, né? Mas lembre-se de uma coisa, que a graça de Cristo, ela é muito mais abundante, né? E ela superabundou em força e poder para a sua salvação. Creia somente que Ele pode te dar forças e se agarre com todas as forças, como se a sua vida dependesse somente disso para toda uma eternidade. Imagina! Então aí seguindo aí, não vamos perder o foco, seguindo aí com o nosso estudo, o fato da Bíblia relatar reuniões de irmãos em templos, sinagogas e nas casas, não significa que esses lugares, endereços ou edifícios são empiricamente conhecidos como igreja, e sim o fato de se ajuntarem para congregar nesses locais formavam a igreja, independente do local onde se encontravam, ok? Então Cristo ele não instituiu uma igreja na terra, nem mesmo ele te apontou uma placa de alguma denominação aí com a qual você deve, né, o qual ele tivesse uma simpatia e que representaria a igreja dele, né? E sim que a presença dele constituiria essa igreja, né? Eu tenho alguns textos aqui também para ajudar você a ver a sustentação. Aqui em Atos 20, 28, eu tenho cuidado, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho
Veja só o que está pedindo, ó. Tenham cuidado, pois, de vós mesmos, cuidem de vós e de todo o rebanho. Então, quer dizer, o rebanho, tem um rebanho aí, tem uma igreja formada em algum lugar, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu supervisores para alimentardes a igreja de Deus, né? Que ele adquiriu com seu próprio sangue. Olha só que interessante. Veja nessas passagens aí o laço aí que se amarra nesse conceito, né? Ali em Mateus 18, 20 diz, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles, ok? Nesse próximo texto aqui, ó, tratando de adoração, Cristo ele mexe um pouquinho mais com o teu entendimento, aí ele internaliza um pouco mais a coisa. Veja só, é um texto lá de João 4, do 20 ao 24, deixa eu ver, diz assim, ó, sim, foi a samaritana, que ela dizia, olha, os nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde o homem deve adorar. Quer dizer, tinha uma divisão lá, pô, tinha a igreja tal, tinha o templo, tinha não sei o que, em Jerusalém, os judeus diziam que era em Jerusalém, os samaritanos falavam que era não sei aonde, então, né? E Jesus disse o seguinte, olha, mulher, crê-me, ok? A hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus, ou vem dos judeus, tem, acho que é alguma outra versão dizendo assim, né? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais para adorá-lo. É esses quem o Pai está procurando. Veja o que o texto está dizendo. Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Veja, essas palavras são muito fortes, muito diretas e definitivas com relação à adoração, né? E proferidas pelo próprio Cristo, meu querido. Não adianta embasar outras coisas aqui, porque essas palavras estão muito bem contextualizadas aqui. Então, seguindo adiante aí, você pode observar que em algum momento, nos relatos de Apocalipse, é dito que a maior parte dos salvos estava em Babilônia, por exemplo. Então, compreendemos assim com essa declaração que pessoas sinceras que formam a Igreja de Cristo também estão guardadas nos locais mais inusitados, aguardando o seu chamado para fora dessas instituições, enfim, que vão formar o corpo de Cristo de uma forma tremenda aí, né? E aqui é que me dá agora um gancho para comentar de algo mais profundo nesse estudo, meu querido. Pois as coisas de Deus, ela se discernem espiritualmente, não está escrito assim, né? Até o texto em 1 Coríntios 2, 13, 16 diz ali, ó, que as coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino de sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Espírito Santo, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Mas o homem natural, mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus porque lhes parece loucura, nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas aquele que é espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo é julgado por homem algum. Porque quem conheceu a mente do Senhor, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, né? Mas nós temos a mente de Cristo. Veja aí que o texto já diz, né? Discernido espiritualmente as coisas de Deus. E no nosso espírito aí, pode ser, o nosso espírito ele pode ser impressionado pelo estudo da palavra de Deus também a compreender da seguinte forma, né? Para Cristo, congregar não era, de certa forma, assim, um ajuntamento quantitativo, pois ele mesmo congregava com as pessoas que se encontravam nos montes, na beira da praia, a caminho de algum lugar, nos templos e nas sinagogas desses outros lugares, enfim. Entretanto, congregar era uma forma assim de relacionamento pessoal no caminho, né? Está lá em Mateus 8, 20. Relata que certa vez Cristo mesmo disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça.
Nos exemplos que se seguiram, então, como no caso da mulher samaritana ali, ansiosa para perguntar aí onde seria o lugar da bênção, Pedro no Monte da Transfiguração lá querendo fazer a tenda da revelação, enfim, no geral uma movimentação assim que pressiona na tentativa de fazer com que Cristo fincasse assim aquele no chão o pau da institucionalização, né? Mas ele foi um peregrino de passagem, assim como todos nós. Foi talvez um dos mais peregrinos que eu conheço ali, pelos relatos que temos, né? Nós sempre queremos ter um lugar, e ele parece que não, né? Então, o verso bíblico de preferência aí da cristandade para defender os seus templos de adoração como sendo a igreja, é lá em Hebreus 10, 25, nós já havíamos citado, né? Que diz ali o seguinte, ó, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que ele se vai aproximando daquele dia, né? Então eu coloquei aqui a referência de algumas traduções, né? Da Almeida Corrigida e Revisada, enfim, da King James, a de Israel, a nota e versão internacional, enfim. Eu circundei aqui, por exemplo, na King James diz que é reunirmos como igreja, na Bíblia de Israel, reunirmos todos juntos e tal, né? Então, essas versões aí são as mais apontadas, aí, as mais usadas, tá? Bom, não é a minha intenção explicar todo esse verso aí, porque a ênfase toda de alguns textos, ela recai aí sobre a palavra agora episunagogue, que nessas versões citadas aí são traduzidos por congregação, igreja e assembleia, ok? Eu coloquei aqui bem ilustrado para você entender, tá na tela aí também. Pode ver que a palavra grega para reunião é psunagogue, a palavra literalmente é um verbo que significa sinagogar, veja só. Ela é composta, essa pesquisa eu tirei de alguns pesquisadores aí, né? Ela é composta aí pelo prefixo grego EPI com a palavra sungog, de onde tiramos a nossa palavra transliterada para o português, né? Sinagoga, EPI, significa superimposição, o que é de cima, mais alto que ou mais alto sobre. Sunagogue significa um encontro, reunião, ajuntamento. Então, pode ver como eu coloquei aqui, colocando então essas duas palavras juntas, você deve encontrar a junção EPI sunagogue, ok? Que significa a sinagoga de cima, o mais alto encontro, a mais alta reunião, o mais alto de todos os ajuntamentos. Que interessante, né? Depois abaixo no vídeo eu vou citar alguns pesquisadores aí que estão na rede que me facilitaram aqui com as palavras deles o entendimento também, ok? Cá entre nós, né, irmãos? Agora, podendo aqui ir em direção à conclusão do que nós vimos até aqui, tá ok? Eu gostaria de colocar algumas palavras, tá? Congregar, se ajuntar para formarmos uma igreja, ela trata-se de algo muito maior do que coletar aí muitos corpos viventes em um lugar, certo? Pelo que a gente pôde ver, né? Ela é uma reunião em um lugar assim muito mais elevado, em um plano muito mais alto, nos lugares elevados do Espírito e na mais elevada verdade. Então é um ajuntamento, uma dimensão na parte de cima, né? Indica uma reunião no Espírito, como Paulo também testificou, né? E nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Está lá em Efésios 2:6, né? Muito bom essa passagem aqui. Então, centenas de crentes aí reunidos, né? Juntos em edifícios religiosos, todos os sábados pela manhã e à tarde, bem como nos domingos pela manhã, enfim, à noite. E porque eles fazem esse esforço de se levantarem da cama, prepararem a família e se dirigirem para um assento confortável, né? Eles estão convencidos de satisfazer aí os requerimentos da ordem divina, né? Que é não deixando a nossa congregação, como diz a passagem, né? Então, meu amado, eu penso assim, muitas vezes,
quase todos eles talvez nem mesmo tocaram a orla da veste dessa verdade, né? Nós não vivemos assim para abandonar ou negligenciar aquele maravilhoso assento que temos juntamente com Cristo nas regiões celestiais, né? É precisamente isso que aquela passagem está dizendo, lá em Hebreus 10, 25, né? Que é nada mais do que palavras mortas até que sentemos na presença do Pai, unidos em adoração com espíritos afinados e compartilhando daquela santa comunhão adentro do véu, certo? Então, somente quando o Espírito nos chama assim para andar no Espírito é que as profundidades da verdade eterna elas são abertas para nós. A multidão que se reúne toda semana para cantar, ensinar, etc. Pouquíssimos descobriram essa gloriosa, eterna realidade daquela sinagoga de cima, né? Nem todos eles se encontram ou ministram ou vivem daquele mais alto lugar celestial na sua vida. Agora, quando nos reunimos com uma companhia de eleitos, não devemos pensar deles como sendo todos aqueles com os quais adoramos e ministramos, né? O verdadeiro sacerdote é alguém de uma grande multidão alegre, que consiste no templo espiritual construído com pedras vivas de homens e mulheres redimidos e transformados. Pense assim, né? Como sacerdotes no santuário celestial, o verdadeiro tabernáculo que é lá de cima. Somos apenas parte de uma grande e universal congregação que consiste de todos os santos eleitos que viveram antes e aqueles que vivem agora, reunidos em todas as eras e em todas as partes do vasto universo de Deus, certo? Então, o pregador, o prisioneiro, o viajante, a mãe, o rei, todos se encontram no reino espiritual, adoram, ministram daquele lugar. Todos são sacerdotes e lá está o sumo sacerdote, né, da nossa confissão, que tem nos estimulado desde os céus e vive sempre como o ministro do santuário celestial, né? Ele é um ministro do verdadeiro tabernáculo e assim somos nós. Ele nos ressuscitou e nos fez assentar juntamente com Ele nesses lugares celestiais. E Ele nos fez para sermos reis e sacerdotes. Então não é na igreja no sábado pela manhã e nem à tarde, nem domingo pela manhã que conhecemos o poder desse sacerdócio. É um espírito, em espírito e em verdade. Reunido na sinagoga de cima, em realidade interior, todo momento, em todo lugar, toda situação e circunstância, quando vivemos, andamos e nos reunimos no seu santo reino. Então, todos aqueles que se ajuntam, formam e se apresentam como a igreja de Deus. É igreja porque é de Jesus, com consciência da comunhão sincera, do amor humano, nunca deixa de se congregar, né? Posto que, mesmo fora de uma instituição denominacional, nunca deixam de buscar vínculos humanos de fé, certo? Igrejas são 2 ou 3 reunidos em seu nome. E o que mais é igreja, né? Então, sempre vai haver um público e uma necessidade talvez pagã de um grande templo como sendo uma igreja. Entretanto, se ainda houver uma revolução do amor de Deus no mundo, pela expressão explícita do povo igreja, esta será através de milhões de pequenos grupos de amor singelo, né, de pregação com vida e mediante a prática da existência de serviço humilde. Jesus certa vez disse: eu vos dei o exemplo. E mais, se vocês
me amarem, o mundo crerá que eu fui enviado. Muito interessante isso. Então eu devo dizer que a fé em Jesus, ela não se abrigou em nenhum tempo, mais ou menos aí por cima, ou por volta do ano 70 até o 4º século, não sei dizer, eu não me lembro se é o 3º ou 4º século, né? Portanto, por mais de 300 anos, os cristãos não tiveram quase algum tempo, né? Nem sentiram falta de nada, e mais foi o tempo, eu acho que talvez de mais feliz assim que a igreja já experimentou na história, apesar de muitas perseguições, enfim, né? Eu creio que o que se deve fazer é revolucionar a mente simples, né? Não digo que não devemos ter propósitos, objetivos ou missões nesse campo, coisas específicas, mas uma revolução assim na maneira de ver essas coisas como um cristão de verdade, né? As pessoas deveriam se reunir em casas de amigos para orar, ler a palavra, louvar com singeleza no coração, partir o pão, meditar e ensinar umas às outras conforme o dom de cada um, e ninguém deveria ser nada nesse grupo, sabe? Exceto de acordo com o dom da graça recebida, né? Então foi assim que a igreja viveu até o 4º século. Então de lá para cá é que se estabeleceu um modelo que o Novo Testamento basicamente nem conheceu nem ensinou, né? Na noite em que foi traído, lá em João 14, 18, Jesus disse para os seus discípulos assim, ó, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, referindo-se a si mesmo em espírito, então ao Espírito de Cristo que neles ele faria habitar. Então, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ele disse. Garantiu-nos então, Jesus ressuscitado dentre os mortos, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estou no meio deles. Muito bonito isso aqui. E afirmou Jesus então para todo e qualquer tempo da vida, né? Assim os discípulos de Jesus sabem que o mesmo está com eles, né? Por isso não temem. Por essa mesma razão eles são gente no caminho, né? Lugar onde encontrar 2 ou 3 que sintam e façam a sintonia ou a sinfonia no seu nome, vamos dizer assim, né? Pode acontecer em qualquer esquina. Então, quando os discípulos esqueceram as igrejas e passaram a só considerar o que tem a ver com Jesus, então o mundo vai sentir aí o impacto da presença ou de nossas presenças, né, em todos os lugares da Terra, assim eu penso, né? Então, abandonado aí, por exemplo, o compromisso com a religião e abraçado com paixão o discipulado de Jesus no Espírito, então o sal salga a terra, né? O fermento leveda a massa e a pequena semente ela se faz desabrochar na grande árvore que serve aí de pouso para aves de muitos tipos diferentes, eu penso assim, né? Onde quer que você encontre uma sinfonia ou uma sintonia com 2 ou 3 no nome que é sobre todo o nome, então sinta-se na igreja e experimente cada encontro e com alegria de síntese, né, fraterna da presença de Jesus na presença dos irmãos. E há poder nessa sinfonia, né? O que quer que eu diga aqui, nós pode até soar assim como tolice, obviedade e tal, né? Mas no dia, eu penso assim, que no dia em que milhões de consciência começarem a viver assim, eu tenho certeza que o planeta vai sentir o significado da presença do povo de Deus na Terra, da Igreja de Deus, né? Nesse dia vai haver igreja em toda a Terra, pois nessa leveza o Evangelho do Reino ele será pregado em todas as nações, sem juntas de missões e sem missões nas juntas, né? Então, de certa forma, eu era religioso, bem como muitos de nós, e não sabíamos. Uma mente religiosa me fazia pensar que estar num culto, em um templo,
com os irmãos era mais importante do que qualquer outra coisa, aí, como estando no trabalho, entre a família e basicamente salvo, né? Sem perceber, muitas vezes nós amávamos mais o rito, a liturgia do culto, do que o próximo ao meu redor, ao nosso redor, né? Eu não estou incentivando aqui a não ser religioso, mas deixar claro, até porque a palavra de Deus me dá um caminho para que eu me religue a Deus, né, em santificação e me institui, assim, me instrui no caminho que eu devo andar, e também sem que eu precise pisar na lei de Deus por conta disso, né? Então, estar reunido com os amigos, ele pode até ser a melhor chance de servir a Deus, né? Amar as pessoas, servir, dar atenção, se doar. O verdadeiro culto, ele está em servir em amor ao próximo. São nas coisas mais simples da vida, desde servir um copo de suco para alguém antes de você, até socorrer um mendigo jogado na rua, dar um pão para alguém que você vê, você está comendo alguma coisa na rua e você vai lá e compra um outro para ele e tal, né? Às vezes se juntar com uma turma, uma equipe de pessoas que dá roupa, comida, brinquedo para as crianças lá em determinado lugar, calçado e tal, sem bater fotos, sem mostrar para ninguém o que você fez, porque o que importa é o que Deus sabe que você fez, se foi de coração ou não, né? Então essa pode ser a minha congregação, isso faz parte da missão do congregar, né? Sorrir com alguém, orar por alguém, parar por alguém, chorar com alguém, dar dinheiro para alguém, pode ser eu e mais um, né? Onde houver 2 ou 3 em amor e comunhão, então mesmo que nem todos ali amem, talvez, enfim, veja que para chegar até aqui, pela comunhão com Cristo, se fortaleceu o amor de poucos, né? O Evangelho é tão simples, mas ele é poderoso. O Evangelho é amor, somente amor nessa forma, né? Se lermos todo o Novo Testamento várias vezes sem uma mentalidade religiosa, aí nós vamos perceber facilmente que esse era o espírito do Evangelho, né? Por isso o Evangelho foi loucura e escândalo para os religiosos da época, né? Por ser ele tão simples, né? Então, portanto, assim, a gente sente o Espírito dizendo para nós assim: reúnam-se, tenham uma comunhão, seja na visita de um aniversariante, seja numa casa, seja na praia, numa praça, seja onde for. Sirvam e amem uns aos outros, assim como Cristo fez, né? Ser singular pelo simples, né? Pelo simples fato de ser diferente, é decididamente assim detestável, abaixo da dignidade de um cristão. Mas ser singular, porque é necessário assim ser, como resultado de adorar a Deus e a Ele somente, isso faz uma diferença muito maior como ponto aí final na história, né? Coloca a dignidade do céu sobre o homem, né? Não devemos temer ser diferente quando o dever requer que assim sejamos para exaltar e honrar a Deus, né? Não vamos cortejar a singularidade pelo gosto de ser diferente também, né? Mas em razão de evitar o pecado e desonrar a Deus. Acho que é nesse sentido, assim, né? E nesse caso, nós não devemos nem mesmo nos preocupar com a multidão que esteja contra nós, né? Pois assim a palavra de Deus até nos diz ali, está em Êxodo 23:2, ó: não seguirás a multidão para fazeres mal, e nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria para torcer o direito. Quer dizer, não adianta tu te juntar com a maioria, porque se estiver torcendo o que é certo, você vai estar indo com a multidão. Então seja você e Deus ali, esteja com Deus pelo que é certo, nem que seja só você, né? Então, para simplificar, congregar é buscar viver a realidade do reino na terra entre os homens, né? Simples assim. Então, portanto, eu nunca deixei a congregação de cima e nunca vou deixar. Eu deixei a da terra, a da placa, a visível, a quem tem forma, assim, né?
no sentido de ficar congregando com algumas denominações, no sentido, quando eu vejo que há algum problema ali doutrinário, eu preciso estar junto com um grupo que pense, que esteja unido naquele pensamento, né? A congregação que eu faço parte, então, assim, só Jesus sabe onde fica, meu querido irmão. Ela se reúne, mas quase não tem um lugar fixo, né? Ela está onde estiver 2 ou 3. Deus, ele tem uma igreja, sabe? E não é uma grande catedral, nem é a instituição nacional e nem são as várias denominações. Trata-se de um povo que ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Mateus 18:20 diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E ponto final, queridos. Quantas vezes você talvez fez isso na sua casa e te disseram assim: irmão, lá já não vem 2 cultos, já deve estar afastado de Deus, já está apostatando, né? Mas você estava lá talvez reunido com 2 ou 3 na sua casa orando, estudando, enfim, tocar a vida lá, né? Mas já estão te caluniando pelas costas, porque o povo tem um conceito errado da questão aí, e a língua pesa na boca de alguns irmãos que não estão muito firmados com Deus, né? Onde Cristo está, mesmo entre uns poucos humildes, eis a igreja de Cristo, meus irmãos, pois somente a presença do Santo e Altíssimo, que habita a eternidade, é que pode constituir a igreja, né? É basicamente o que dá assim aquele fechamento para o que sabemos sobre a igreja, para a sua consolidação, né? A presença dele. Então, eu não temo em dizer que muitos que criticam o conhecimento do que eu trouxe aqui por estudo e reflexão, aqui, de que até mesmo o que eles creem não dão cabo também de executar e fazer juízo ao que acreditam e só murmuram pelo prazer de incomodar mesmo, sabe? Então, os que são praticantes aí da palavra estão edificando seguramente, ok? E a tempestade, a tormenta da perseguição não abalarão o seu alicerce, certo? Porque a sua alma está firmada na rocha eterna, que é quem, meu querido irmão? Que é Cristo Jesus, certo? Eu espero que eu possa ter aqui trazido um bom esclarecimento e que você possa tirar o melhor dessa reflexão. Seja feita a vontade de Deus na sua vida, na minha, de meus queridos e no querido de vocês, né? E que faça bom proveito desse estudo, ok? Que Deus esteja com todos nós, mas sobretudo nós com Ele, ok? Amém.